21 de dezembro, aceitação e mudança. A liberdade de mudar parece vir depois da aceitação de nós mesmos. Texto básico, página 65. Medo e negação são o contrário da aceitação. Nenhuma de nós é perfeito, nem aos nossos próprios olhos. Todos nós temos certos traços que, dada a oportunidade, gostaríamos de mudar. Algumas vezes ficamos espantados ao constatar como estamos longe de nossos ideais. Tão espantados que tememos não ter a chance de nos tornarmos quem gostaríamos de ser. Aí é que entra nosso mecanismo de defesa da negação, que nos leva ao extremo oposto. Nada em nós precisa ser mudado. Nós nos dizemos, então para que se preocupar? Nenhum dos dois extremos nos dá a liberdade de mudar. Se somos um membro antigo de ENA ou novo na recuperação, a liberdade da mudança só é adquirida pela prática dos 12 passos. Quando admitimos nossa impotência e falta de controle de nossas vidas, desativamos a mentira que diz que não temos que mudar. Vindo a acreditar que um poder maior que nós pode nos ajudar, perdemos o medo de que temos males irreparáveis, viemos a acreditar que podemos mudar. Nós nos entregamos aos cuidados de Deus, de nossa compreensão, e obtemos a força que precisamos para fazer um exame cuidadoso e honesto de nós mesmos. Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano o que encontramos. Aceitamos o bom e o mal em nós mesmos. Com esta aceitação, nós nos tornamos livres para mudar. Só por hoje. Eu quero mudar. Trabalhando os passos, anularei medo e negação e encontrarei a aceitação necessária para mudar. Ok, vamos desempacotar isso. A meditação de hoje já começa com um paradoxo que é no mínimo, fascinante, né? Totalmente. Para conseguir mudar, a gente primeiro precisa se aceitar como é. Parece até o contrário do que se pensa. Exato. Então, a nossa missão aqui hoje é justamente mergulhar na literatura de Narcóticos Anônimos para entender como é que isso funciona na prática, como esse conceito vira realidade, quais são as ferramentas. Olha, o ponto central e que a gente precisa entender de cara é que a aceitação em NA não tem nada a ver com resignação, sabe? Não é eu sou assim mesmo e pronto. Não é uma desculpa. De forma alguma, é o oposto. Ela é a ferramenta para quebrar a negação. O livro Isto Resulta descreve a negação como a parte da doença que, distorce a nossa visão da realidade. A gente justifica tudo, mente para si mesmo. Certo. Então, essa jornada da aceitação, na verdade, ela começa com um passo muito prático, que é a honestidade radical consigo mesmo. Mas aí a gente já tem um problema, né? Um beco sem saída. Se o ponto de partida é a honestidade, como que alguém que está afundado na negação, cuja doença se baseia em se enganar, consegue começar a praticar isso? Essa é a grande questão. E a resposta não é um exercício de força de vontade tipo, a partir de hoje serei honesto. Não funciona assim. Não mesmo. A ferramenta para quebrar esse ciclo é o primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. E essa admissão, ela não acontece de uma hora para outra, imagino. Raramente. Ela é forjada no sofrimento. É o que a literatura chama de chegar ao fundo do poço. O fundo do poço, que é um lugar muito particular para cada um. Muito. As histórias pessoais na literatura mostram isso de um jeito brutal até. Tem um relato de um membro que só parou quando o médico disse na cara dele: ou você para ou você morre. Um ultimato. Outro que se via como um traficante de sucesso com grana, poder. E ele só se rendeu quando acabou internado num hospital psiquiátrico, completamente quebrado. O ponto em comum é esse. É o colapso da ilusão de controle. É quando não dá mais para mentir para si mesmo. Exato. A prática, nesse momento, não é nem ser honesto, é simplesmente render-se. É parar de lutar uma batalha que você já perdeu. Então, a primeira aceitação não é sobre aceitar os defeitos, mas sim aceitar a derrota para a doença. Perfeito, é isso. É a aceitação da impotência.
E o livro Isto Resulta descreve uma sensação de alívio imenso que vem com isso. Pensa na energia que se gasta para manter a negação de pé. É exaustivo. As mentiras, as desculpas. Uma energia colossal. E quando essa luta acaba, toda essa energia que antes alimentava a doença fica disponível. E é essa energia que vai alimentar a mudança. Faz todo sentido. A rendição, então, não é o fim, é a liberação de energia para começar. Mas a meditação fala claro, a liberdade da mudança só é adquirida pela prática dos 12 passos. Isso. Ou seja, admitir impotência é só a chave na porta, o que acontece depois que a gente atravessa essa porta. Aí começa a construção. É uma sequência de ações, sabe? Os passos 2 e 3, por exemplo, eles lidam com esperança e confiança. Depois de admitir a derrota, a pessoa está num lugar de desespero total. Claro. E o segundo passo oferece uma luz. Viemos a crer que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. E aqui entra um ponto que, vamos combinar, para muita gente é uma barreira. Essa ideia de poder maior, de Deus. Com certeza. Muita gente chega com o pé atrás com religião, com esses conceitos. Sim, como a literatura aborda isso na prática? De uma forma muito pragmática. Para muitos recém-chegados, como os textos descrevem, esse tal poder maior é o próprio grupo de NA. As pessoas na sala. Exatamente. É olhar em volta numa reunião e ver gente que estava no mesmo buraco que você, ou até pior, e hoje está limpa, está sorrindo, com a vida se ajeitando. Essa prova viva de que a recuperação funciona se torna a primeira fonte de esperança. É acreditar porque você está vendo o resultado. Isso. E o terceiro passo é a decisão que vem dessa esperança. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. Essa parte é a chave, né? Da maneira como nós o compreendíamos. É uma definição pessoal. Fundamental. Na prática, o que isso significa é confiar em algo além do seu próprio pensamento doente. É como dizer, olha, as minhas ideias me trouxeram até aqui a esse desastre. Vou tentar seguir um caminho que funcionou para outros. É um ato de humildade, na verdade. Muito mais isso do que um ato de fé religiosa no sentido tradicional. É pragmatismo puro. Ok, essa entrega de controle é o alicerce. Mas aí o processo vai para algo que soa bem mais intimidador. A meditação fala em fazer o exame cuidadoso e honesto de nós mesmos, que é o quarto passo. O inventário moral. Isso. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Isso soa como o oposto da autoaceitação. Parece um convite para se afogar em culpa. É uma percepção super comum e compreensível. Mas o fascinante desse processo, como a literatura descreve, é que o objetivo não é a culpa. É tipo assim, coleta de dados. Coleta de dados. É como se você virasse um detetive da sua própria vida para entender os padrões que te levaram à ruína. A prática é literal, sentar e escrever. Uma história descreve esse momento como o grande ponto de virada. Outro membro relata que foi no inventário que ele lembrou pela primeira vez de traumas de abuso. Ele começou a ligar os pontos. Então não é só uma lista de coisas erradas que eu fiz. De jeito nenhum. O objetivo, como diz o Isto Resulta, é descobrir o modo como vivíamos em conflito com os nossos próprios valores. A investigação foca nos ressentimentos, nos medos, no egoísmo. Nas causas. Nas causas. A pessoa começa a ver que a droga era um sintoma, uma solução para esses sentimentos. É aqui que você entende o mecanismo da sua doença. É impossível consertar um motor sem abrir o capô e olhar para as peças quebradas. E depois de mapear tudo isso, o que se faz com esse mapa? Guardar um caderno cheio de segredos dolorosos parece perigoso. Exatamente. Por isso o quinto passo é inseparável do quarto. Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. A partilha. A partilha. É aqui que a vergonha perde o poder dela. Uma das partilhas na literatura descreve o quinto passo como a coisa que fiz que mais me deu humildade. Quando você verbaliza esses segredos para outra pessoa de confiança... Um padrinho ou madrinha, geralmente. Isso. Eles saem da escuridão da sua mente e são expostos à luz. E ao serem ouvidos com empatia, sem julgamento, eles perdem aquela carga tóxica. O monstro do porão se revela bem menor sob a luz do dia.
Essa é a verdadeira libertação. É poderoso. A ideia de que a vergonha só cresce no segredo. E você percebe que não está sozinho nisso. Mas, uau, que processo intenso! Rendição, inventário, confissão. Parece uma cirurgia de alma. É uma cirurgia. Mas a recuperação acontece só por hoje. Como essa transformação gigante se traduz no dia a dia? Para evitar que os velhos padrões voltem. Essa é a transição da reconstrução para a manutenção. A recuperação não é uma formatura, né? É uma prática diária. E o programa dá ferramentas para isso. O 10º passo, por exemplo, é um inventário contínuo. Uma versão diária do 4º passo. Exato. A orientação é: continuamos a fazer o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. É tipo fazer uma faxina diária para não deixar a sujeira acumular de novo. Gostei da analogia. O livreto Viver o Programa dá um guia prático para isso, com perguntas para o fim do dia. Eu prejudiquei alguém hoje? Fui egoísta? Hoje eu estou disposto a mudar? É uma correção de curso em tempo real, sabe? E além desse autoexame diário, o que mais sustenta a mudança? A manutenção da conexão espiritual. É o 11º passo. Procuramos, através de prece e meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus. Que, de novo, não é pedir coisas. Não, é sobre buscar orientação, é começar e terminar o dia com um momento de pausa, de silêncio, para sair do turbilhão do ego e se conectar com os princípios do programa. Honestidade, humildade, é pedir forças para fazer a coisa certa, em vez de agir no impulso. A literatura toda fala da importância de continuar voltando para as reuniões. A conexão com outros adictos é a rede de segurança. É onde você pode ser honesto sobre suas dificuldades e não ser julgado. É onde você vê que não é o único. Exato. A frase de um membro veterano para um recém-chegado resume tudo: você não está mais sozinho. Essa conexão humana, no dia a dia, talvez seja a ferramenta mais poderosa de todas. Então, se a gente junta todas as peças, fica muito claro. A aceitação da meditação não é um sentimento passivo que aparece do nada. É o resultado direto de um processo de ações. Ações contínuas e rigorosas. E admitir a derrota, confiar, investigar a si mesmo com a honestidade de um legista, partilhar para dissolver a vergonha e depois entrar nesse ciclo diário de autoavaliação e conexão. É um trabalho. Constante. Exatamente, e isso nos traz de volta ao começo, mas com uma nova perspectiva. E nos deixa como reflexão, né? A meditação diz: aceitamos o bom e o mal em nós mesmos. Com esta aceitação, nós nos tornamos livres para mudar. Certo. Se a liberdade vem de aceitar o pacote completo, o que acontece quando a gente para de lutar contra as partes de nós que não gostamos? De gastar essa energia imensa para esconder ou negar. E em vez disso, a gente só observa, com a honestidade de um inventário. Uma boa pergunta. A pergunta que fica é: será que a energia que antes era gasta na negação e nessa luta interna, quando finalmente é liberada e redirecionada por um processo honesto, não é o verdadeiro e mais potente combustível para a mudança que tanto buscamos? Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje.